Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar contribuindo para o bem da obra de Deus. E dessa feita nós estaremos fazendo a pré-aula da nossa última lição, do nosso último trimestre de 2024. Comentado essa lição pelo pastor Gilvan Claro, pastor da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança em Campos Belos, Goiás. Antes de eu entrar aqui no assunto, quero externar meus agradecimentos pela confiança que me foi concedida nesse ano, pela pessoa do nosso indigno pastor Aldair Gonçalves, juntamente com a liderança local aqui, e também do pastor Jean, que nos também convidou para fazer a pré-aula. Eu sei que isso é muito difícil para nós anteceder aos professores que vai ensinar na classe, nos domingos, em outras congregações, em outros dias também, que não é no domingo, mas eles têm a escola bíblica dominical. Eu sei que a capacidade do nosso professor é muito mais elevada do que a da gente, mas o pouco que nos é otorgado, como disse o apóstolo Paulo, de graça receber e de graça dai, né? Então, aquilo que nós recebemos, nós vamos passar de bom grado a todos os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus colegas de leituras diárias, também das pré-aulas, né? Agradecer a Deus porque o Senhor os abençoou também vencendo mais um ano. Esta é a última lição do ano, né? E eu quero louvar a Deus pela vida do Diácono Samuel, lá em Palmas, que faz a leitura, também a pré-aula. Também o pastor Edisonito, que faz as leituras diárias nos lugares, no nosso lugar, na semana que nós estamos fazendo a pré-aula. Também a irmã Juliane, que tem contribuído também para o bem da obra de Deus, trazendo as pré-aulas também, as leituras diárias. Também o nosso amigo e irmão Luciano Dias, que também está conosco nessa empreitada. Nosso muito digno irmão o Anderson Vieira, que incansavelmente tem lutado para contribuir para o bem da Escola Bíblica Dominical e também nos fazendo companhia também nas pré-aulas e também nas leituras diárias. Aos nossos superintendentes aqui locais, né? O irmão Jonatas e também o irmão Charles. Louvamos a Deus, ou o irmão Deildo Mendes. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos que têm contribuído. E aos professores também da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da sede, o pastor Gesiel, também o pastor William Vieira, e também o professor Lorival, que é comentarista e também escritor agora, né? Parabenizá-lo pelo seu livro, Sermão da Montanha. E Deus tem abençoado de uma forma especial. Parabenizar todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, aqui da sede, das congregações, que Deus coloque no seu coração o desejo sempre de aprender a palavra do Senhor. Portanto, vamos ao que nos interessa nessa manhã. Eu estou fazendo a pré-aula, hoje é domingo, que eu tenho que lançar ela para amanhã, já está no ar. Eu estava ouvindo a escola bíblica hoje, assistindo pela internet, porque eu não estou indo à igreja, porque eu estou com os parafusos aqui na perna e não dá para vestir uma calça. E por esse motivo eu não estou usando paletó, gente. Desculpe, você sabe que eu sempre lutei para cumprir os requisitos, né? Mas a gente está aqui. Eu estava assistindo o professor Lorival hoje, ensinando a penúltima lição, né? E uma lição
muito abençoada, que está falando sobre a vitória de Cristo sobre os inimigos de Israel e o milênio. Então essas duas últimas lições já é um assunto mais, que traz assim, mais alegria, né? No outro a gente vê tanta catástrofe, tantas coisas. E hoje a última lição de número 13 é o novo céu e nova terra e a nova Jerusalém de Deus. Aleluia. E o textual diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Apocalipse 21, em verso 1. A verdade prática diz: a igreja remida almeja o precioso dia para estar para sempre com o Senhor. Amados, que palavra abençoada, não é? Quando aqui o escritor está dizendo, viu um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, para instalar o reino de Deus, que Jesus Cristo reinará conosco, a igreja, e os demais que o aceitarem, haverá uma transformação. Porque a Bíblia diz que a Jerusalém celestial descerá e estará sobre a Jerusalém terrestre. Então, tudo vai mudar, tudo. Como o professor ensinou na penúltima lição, dizendo que até os animais vão ter transformação. Aqueles que eram carníferos vão comer ervas. A Bíblia diz que as crianças poderão enfiar a mão lá na toca de uma cobra, brincar com ela, e ela não vai fazer dano algum. Satanás, o poder do mal, será aprisionado, não é, durante 1000 anos. Então, se alguém cometeu um pecado, é por livre, espontânea vontade dele, não é pela tentação de Satanás, não. Porque o seu poderio, ele estará amarrado, preso, entendeu? Então agora nós estaremos gozando de bênçãos, novo céu, nova terra, onde habita a justiça de Deus. Verdade prática, a igreja remida almeja o precioso dia para estar para sempre com o Senhor. Qual a namorada, qual a noiva que não tem saudade do noivo quando ele está longe, trabalhando longe? Suponhamos, uma namorada aqui da nossa cidade, e ela ama muito esse namorado, e ele também a ama muito, mas ele vai para São Paulo, para os Estados Unidos, trabalhar para ganhar dinheiro para o casamento. Essa moça vai ficar aqui almejando o dia do retorno desse namorado dela, desse noivo, não é verdade? Essa moça vai ficar pensando, mas gente, daqui um ano meu noivo vai vir. E ela, tudo de bom, ela vai preparar para esperar aquele noivo. E o dia que ele chega, que ela sabe que ele não vai retornar mais para aquele lugar, vai ficar com ela, casar com ela, viver para sempre com ela, então ela tem uma grande alegria, porque sabe que não vai separar mais do seu noivo. Assim também é a igreja de Cristo, nós a igreja, almejamos muito esse dia, que Jesus virá e nos arrebatará, e nós estaremos para sempre com ele. Aleluia. Amados irmãos, eu fico assim pensando sobre o retorno de Jesus, sobre a noiva, como está a ansiedade, o preparativo da noiva para encontrar com o noivo. Nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos um desinteresse muito grande da noiva de Cristo. É verdade, meus irmãos. Você fica analisando assim, aquele entusiasmo que muitos crentes outrora tinham, eles perderam. Você fala da vinda de Jesus, eles não empolgam, eles não têm prazer de dar glória a Deus, aleluia. Parece que eles querem que esse dia se distancie mais, para ele ter mais tempo aqui na terra. Agora a noiva que ama o seu noivo, a noiva que está aguardando o seu noivo, está ansiosa, esperando esse dia acontecer.
do retorno de Cristo para buscar a igreja. O Apocalipse 21, de 1 a 5, e o 9, 10 diz assim: E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aleluia. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aleluia. Amados, essa Jerusalém, ela também tipifica a igreja, tipifica a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu fico olhando aqui a vitória da igreja sobre o mal. E aqui o verso 4 diz: E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Aleluia. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, quem que não chorou nessa vida? Quem que não teve angústia nessa caminhada como cristão? Quem que não teve momentos angustiantes, mas nunca desistiu, nunca abandonou as pegadas de Cristo Jesus nessa caminhada? Mas não pense você que o Senhor Jesus está alheio a essa situação. Não, senhores. A Bíblia diz que as lágrimas dos santos são colhidas em taças, levadas como incenso à presença de Deus. E um dia ele vai dar a resposta. E é nesse dia exato que a Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Agora não haverá mais morte. Porque toda pessoa, quando perde um ente querido, ele chora, ele lamenta, ele fica triste, ele angustia. Nem pranto, não tem mais choro. Aleluia. Nem clamor, ninguém vai reclamar de nada lá no céu. Não. E nem dor. Quem que nunca sentiu dor, gente? Dor, tem dores que as pessoas, elas olham para um lado e para o outro, não tem saída. Tem deles que almejam a morte, de tanta dor que sente. Aí por que vai acontecer isso? Porque já as primeiras coisas são passadas. Ficaram no esquecimento. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Tudo será novo. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Oh, que maravilha, que privilégio que João teve em contemplar o Cordeiro, falando com ele essas coisas, mostrando essas coisas escatológicas que vão acontecer ainda. Amados, eu fico olhando aqui, quando o escritor aos Hebreus escreve que muitos morreram na esperança. Os patriarcas, os profetas, morreram na esperança. Mas nesse dia,
eles estarão lá. E nós vamos conhecê-los. Aleluia. Lá eu vou olhar e saber que lá é Moisés. Aquele é Abraão. Aleluia. Aquele é Isaac, aquele é Jacó. Aquele é o Elias, que foi tão desafiado pela Jezabel, por Acabe. Aquele que correu, teve que esconder na beira do Querite. Eu vou olhar e ver aquele lá é Jeremias. Aleluia. O profeta incompreendido pelo rei Joaquim, pelo rei Zedequias, pelos demais profetas que profetizavam mentira. Lá vou ver Jeremias, aquele que foi jogado lá no calabouço, aquele que foi jogado dentro da lama, atolou na lama. Mas um etíope teve misericórdia dele, ouviu o seu gemido, foi ao rei, pediu que o tirasse de lá. E lançaram cordas com trapos velhos e colocaram debaixo do sovaco de Jeremias, naquela lama. Então agora eles o tiraram para fora. Mas o Jeremias continuou profetizando o juízo de Deus para a nação de Judá, de Israel, e dizendo: este povo será levado cativo, mas se vocês renderem, assim diz o Senhor, Deus vai revogar. Eles não quiseram e passaram pelo grande sofrimento do cativeiro, mas um dia eles retornou como a palavra de Deus disse. Naquele dia, meus irmãos, nós vamos contemplar os irmãos que morreram por amor do Evangelho, nas câmaras de gás, jogados nas arenas, os leões os devoravam. Eles estão lá, a Bíblia diz que estão debaixo do trono, dizendo: até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Mas esse dia estão lá coroados, coroa da vida, aleluia, porque deram a sua vida por amor a Cristo. Aqueles irmãos que foi colocado nos jardins e passado petróleo neles, e eles queimavam a noite toda ali no jardim, iluminando o jardim. Mas lá estão vivos, perfeitos, lá numa imperfeição, meus irmãos. Aleluia. Lá quando chegarmos diante de Cristo, todos seremos perfeitos. Lá não tem cego, lá não tem aleijado, não. Lá não tem imperfeição, todos seremos perfeitos, porque diz: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos sentir impactados, meus irmãos, quando falamos da vinda de Jesus. Nós precisamos sentir impactados quando falamos que o Senhor vai reinar e nós estaremos ao lado dele. Aleluia. Um certo irmão pobre, maltrapilho, chapéu rasgado, pés no chão. Mas aquele irmão, quando chegava na igreja, ele glorificava a Deus, ele dizia: aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, alguém perguntou: mas por que você tem essa alegria? Por que você tem essa alegria que contagia até a gente que está perto de você? Ele disse: olha, eu vi o pastor pregar que lá no céu eu vou ter uma coroa na cabeça de ouro. Como que eu não vou dar glória a Deus? Aqui eu tenho chapéu velho rasgado, lá vou ter uma coroa, então eu tenho que glorificar o nome dele. Lá diz que eu vou vestir roupas brancas, aleluia. E aqui eu visto essas roupas maltrapilhas, porque não tenho dinheiro para comprar. Como que eu não vou glorificar o nome de um Deus todo-poderoso como esse? Ele diz também que lá eu vou pisar em ruas de ouro e cristal. Aqui eu vivo com os pés machucados, não tem calçado, piso em espinhos, em pedras, mas lá vou calçar, lá vou pisar em ruas de ouro e cristal. E eu preciso glorificar esse nome que é todo, sobre todos os nomes. Esta é a razão da minha alegria. Meus irmãos, vamos parar um pouco para pensar no novo céu, na nova terra, aonde nós vamos morar. Muitas pessoas aqui, eles pensam em voltar atrás, pensam em desistir da caminhada,
pensa que a luta está pesada porque alguém não reconhece o seu trabalho, alguém não dá crédito àquilo que ele faz. Às vezes ele é chamado para cantar na igreja, às vezes ele é chamado para exercer um trabalho na igreja e ele pensa que alguém não está vendo aquele trabalho, o pastor não está contemplando. Às vezes Deus chamou ele com o dom de profetizar na igreja, com o dom da revelação do Espírito Santo. E às vezes ele não é compreendido por muitos, ele entristece, quer largar, voltar atrás na caminhada. Meu irmão, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Se você tem convicção que é Deus que está falando contigo, se é Deus que está te revelando, Deus está falando para o bem da obra de Deus. Você que é pastor, que ensina a verdade na igreja, às vezes você não é compreendido pela membresia da igreja, mas se você tem consciência, pastor, que Deus te colocou neste lugar, continue fazendo, porque um dia haverá recompensa para todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Vamos ser assim meio rápido, porque senão vai ficar uma pré-aula muito grande. A introdução diz assim: novo céu e uma nova terra é o alvo e a expectativa final da fé no Novo Testamento. É um novo mundo transformado e remido, onde Cristo Jesus permanece com o seu povo, a justiça reina em santa perfeição. Isaías 65:17, a terra renovada se tornará a habitação dos remidos santos de Deus. 1 Pedro 3:7, 10 e 12, todos os salvos terão um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Jesus, porém incorruptível, poderoso e imortal. Aleluia. Um corpo incorruptível. Pense, pare para pensar. Essa lição é abençoada, gente. Essa lição é uma lição que a gente tem que glorificar mesmo a Deus. Pensa no seu corpo imperfeito, não é? Tem mulher que chora, que o cabelo é ruim. Eu queria ter um cabelo bom, na hora de pentear, chora. Mas lá no céu não vai ter esses problemas. Lá não vai ter afrodescendente, não. Lá você vai ter um cabelo como o cabelo de Jesus. Aleluia. Um corpo incorruptível como o corpo de Jesus, perfeito. Oh, glória a Deus. Você que aqui é zarou e você que perde uma vista, enxerga só do olho. Não, lá não tem isso. Você que manca, você que tem defeito, lá não vai ter, meu irmão, minha irmã. Alegra, porque um dia você vai ter um corpo incorruptível, transformado, santo, perfeito. Porque as coisas velhas passaram, aleluia, e eis que tudo se fez novo. Imortal. Todo mundo teme a morte, né? A pessoa está fraquinho e velhinho, mas não quer morrer não. Quer sarar, viver mais uns dias. Mas lá não haverá morte. Agora vamos falar dos fundamentos, né? Naquela grande cidade. Os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos. Eu imagino, eu estava lendo essa lição pensando, um fundamento pode ser um marco, né? Fala também de sustentação. A gente que constrói, a gente quando vai fazer uma construção que vai ter laje, vai ter um sobrado, você faz a fundação mais sólida, mais profunda, um bloco de fundação, né? E depois você faz ali uma sapata para resistir o peso. Então, cada uma daquelas sapatas, daqueles pilares, tem o nome dos apóstolos. Aleluia. E o nome dos apóstolos neles escritos mostra que a Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento dos apóstolos, fazendo da cidade um lugar apropriado à igreja,
o nome Matias será incluído, pois ele foi aceito como escolha de Deus para substituir Judas. Então Matias também tem o nome dele lá, um dos pilares. Aleluia. Que maravilha. Eles vão olhar e dizer, meu nome está aqui, rapaz, olha. Eu fiz parte dessa fundação. Porque a Bíblia diz que a igreja está fundada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esses estarão julgando e governando as 12 tribos de Israel durante o milênio, em cumprimento à promessa de Jesus. Mateus 19, 28. Vamos até ler o versículo, né? Para você ficar mais a par do que ele está ensinando, que é uma pré-aula. Então, vocês têm que me tolerar um pouquinho, porque nós estamos fazendo uma pré-aula. Mateus 19, verso 28, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. Já imaginou um Pedro daquele, gente? Analfabeto, pescador, sabia nada. Agora ser juiz. Aleluia. Todas as demandas da tribo ali, daquela tribo que ele vai representar, ele que vai julgar, dar o veredito, resolver as questões. Lá está todos eles, Pedro, Tiago, João, o Matias, o André, o Felipe, e todos eles, cada um no seu trono, Jesus sentado no trono também. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vale a pena a gente sofrer daqui, não vale? E meditar numa lição tão maravilhosa como essa. Glória a Deus. Agora são reconhecidos como os edificadores da igreja. A igreja acaba-se construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém? Apóstolo e profeta. Não misture apóstolo com profeta. E não misture sacerdote com profeta. Não. E não misture o pastor com o profeta também. Cada um desempenha o que Deus lhe entregou. No tempo do Velho Testamento tinha o ministério profético. Aqueles profetas que atuou até Zacarias, não é? Até João, eles tinham o ministério profético. Deus chamou para aquele ministério. E ninguém tirava. A palavra de Deus na sua boca era poderosa. Ele chegava diante do bigode dos reis e falava e eles tinham que respeitar. Lembra quando o profeta aí chegou, o profeta chegou lá no Davi e disse, ó Davi, um homem tomou a ovelha lá do coitado, só tinha uma e matou e fez uma festa. E o que você acha que esse homem deve fazer com ele? Esse homem precisa morrer, ué. Porque esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, esse homem é você. Você tem tantas mulheres, você iria casar com quem quiser. Por que você tomou a mulher de Urias? E aí ele decretou a sentença e Davi teve que baixar a cabeça. Então, quando o homem de Deus tem o dom, tem o ministério, Deus o capacita com poder. E aí, como aqui tem os dons na Bíblia, o dom de pastorear, pastores e doutores, evangelistas, não é isso? Então, cada um faz o que Deus colocou na sua mão e nunca queira tomar o espaço do outro. Nós temos aqui na igreja o pastor Daí, pastor que Deus capacitou com a graça para administrar, não é, para ensinar. A gente vê o quanto mudou após a sua posse aqui. E Deus tem abençoado, gente. Deus tem dado graça para ensinar, na palavra, na administração. Mas tem as outras coisas também que envolvem a obra de Deus, não é? Aqui acolá Deus usa um na profecia, né? Fala com alguém na igreja, encoraja, exorta.
requer. Isso está auxiliando também o pastor, porque ele está falando que a palavra que já foi escrita pelos profetas, por Jesus, mas vem outras revelações, agora através dos dons de profecia, de revelação, que são complemento na obra de Deus. Eu sempre falo assim, os dons espirituais na igreja é como você compra um carro novo na concessionária. Eu já tirei alguns. Aí você compra o carro, tá ali, vidro transparente, tudo. Aí chega uma moça vendendo um plano. Primeiro um plano de seguro. Você paga o plano de seguro. O carro podia ser entrar nele e sair andando normal, não tinha problema nenhum. Aí outro chega e disse, não, vamos impermeabilizar os bancos. Ah, vai lá, passa lá, com a bombinha e tal. Ah, vamos colocar agora o isofio. Vamos, coloca o isofio. Ah, vamos colocar agora nesse carro aqui um kit multimídia. Vamos para um som bom, põe o som. Ah, não, vamos para uns tapetes. E aí você vai arrumando aquele carro, aqueles acessórios, e no final fica caro. O carro podia andar sem eles? Podia. Mas quando você vai colocando, vai mudando. Assim também é os dons da igreja. A igreja precisa ter os dons de Deus, é o acessório da igreja. O apóstolo escreveu, disse, buscai com zelo os dons, os melhores dons. Paulo dizendo, mas principalmente o de profetizar. Às vezes o dom de profecia ele é espinhoso para quem Deus dá. O pastor pode ter o dom de profecia? Pode, já viu o pastor profetizar na igreja? Ele profetiza, Deus deu o dom para ele. Quando ele está lendo a palavra, ele está transmitindo a profecia da palavra para a igreja, que foi escrito por homens, inspirado por Deus. Mas aí quando vem a manifestação do Espírito Santo, o pastor também profetiza. O membro profetiza, o obreiro profetiza. Então, a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. Aqui vamos mais. Agora são reconhecidos como edificadores da igreja. A igreja acha-se construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e é a morada de Deus através do Espírito Santo. Efésios 2, 20, 22. Fica claro, pois, que os crentes de todas as épocas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, estarão num só corpo. Gálatas 3, 28. Não haverá nenhuma parede de separação entre Israel, a igreja e a igreja. Porque Israel é o povo da promessa. Nós somos os gentios, mas nós abraçamos Jesus e agora não há diferença. A cidade será aberta a todo o povo de Deus. Efésios 2:11. Aqui está a palavra maravilhosa. Então não há ali dissensão, não, entre cor, povos e nação. Não, todos seremos iguais, porque fomos comprados com o mesmo preço do sangue do Cordeiro, aleluia, na cruz do Calvário. A cidade é medida. Aqui fala da medida da cidade. O anjo que falava com João tinha na mão uma cana de ouro para medir a cidade, seus muros, portões. Enquanto o anjo mede a cidade, João observa. O apóstolo vê uma cidade literal e não meramente um símbolo espiritual da igreja. Tudo na cidade é maravilhoso, aleluia, é magnificente. Será impossível qualquer arquiteto humano, engenheiro ou mestre de obra edificar uma cidade como essa. O seu arquiteto e construtor é o próprio Deus, aleluia. Não tem como aqui um arquiteto, por mais formado que ele seja, fazer uma maquete, nem a maquete daquela cidade. Porque o próprio construtor é Deus. E ele é o autor da sabedoria. Aleluia. Então,
lá, nessa cidade, tudo é perfeito. Aqui você entra numa casa, quando ela está nova, você que entende de obra, sempre tem uns construtores, gente. Eu quero até falar isso aqui. Ele é pedreiro, ele só chega na construção do outro com um defeito. Não, meu irmão. Você constrói do seu modo, o outro constrói do modo dele lá, né? Lá no céu não vai ter quem põe defeito, porque não tem ninguém acima daquele construtor, que é Deus. A sua simetria, tamanho e perfeição é beleza, refletem, são somente sua glória, mas o seu inigualável amor para conosco, o tamanho da cidade, sua glória, seu inigualável amor para conosco. O tamanho da cidade é algo que vai além da nossa compreensão. Haverá lugar suficiente para os crentes de todos os tempos. Neste texto, 12.000 estádios. O estádio grego equivale a 1.380 milhas, quase 2 quilômetros. A sua área total, pois será inigualável a metade do continente americano. Irmãos, a cidade extremamente grande. Imagine o número de salvos. Tem dia que eu fico aqui pensando sobre a salvação. As coisas vão mudando, né? É verdade, eu sei que usos e costumes são locais. Eu não vou aqui pensar que eu não entendo alguma coisa disso, não. Às vezes eu vou chegar num lugar, vou chegar na África, por exemplo, os irmãos vão cantar e dançar. É a forma que eles adoram a Deus e é bonito que lá. Mas para nós já não pega bem, nós não aprendemos assim. Entendeu? Às vezes você vai, o judeu está barbudo, o cabelo grande é o uso deles. Isso não impede a sua salvação. Mas nós aprendemos diferente. Então quando você aprende e você vai distorcer o que você aprendeu, você está pecando. Mas a Bíblia diz que não havendo lei, não há pecado. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, se você está aqui na igreja, minha irmã, vou falar da noiva de Cristo, eu preciso falar. E você está andando descompatível à doutrina, você está pecando, porque você não foi ensinado assim. Se você, meu irmão, está andando ao contrário dos usos e costumes da doutrina também da nossa igreja, você está pecando porque você não foi ensinado assim. Irmão Gaspar, a coisa séria é, a Bíblia diz que a nossa consciência que nos acusa. Quando Paulo disse, se você chegar num açougue, compra a carne, você ficar perguntando, que jeito que ela foi matada? Não, compra e traz. Mas se você viu, aí a sua consciência acusa, você está pecando. Eu comprei frango de uma senhora há muito tempo, na região que eu tinha uma terra. E comprava o frango, trazia o frango tratado. Mas um dia ela foi fazer um almoço para mim comer e eu vi ela matando frango. Aí eu falei, dona, no dia que você for matar frango para mim, a senhora sangra, viu? Porque naquele dia em diante, se eu comesse, eu estava pecando. Então, meus irmãos, você precisa, a sua consciência precisa estar viva. O crente do arrebatamento precisa ter consciência viva. Para saber que quando ele está pecando, o Espírito Santo cutucar ele e falar na mente dele. Porque senão você vai perder o arrebatamento. Não deixe a sua mente cauterizar. O que é cauterizar? Criar calo. Aqui, você vai trabalhando na enxada, a primeira vez só pipoca, sai sangue, rebenta calo de água, mas com o tempo ela fica grossa. Você não sente mais nada. Assim é a consciência do crente, ele começa um pecadinho hoje, outra manhã, uma desobediência hoje, outra manhã, fala mal do pastor hoje, fala amanhã. Daqui um dia para ele nada disso tem sentido. Ele está com a consciência cauterizada e a trombeta toca, como o professor ensinou, só vai ouvir os que tiver com os ouvidos puros, limpos, aguçados, para ouvir o toque da trombeta. E você poderá perder porque você está cauterizado. Vamos que os muros da cidade. O muro é a medida de um côvado
a altura do muro é a medida em côvados, e não de acordo com o estádio grego, como o côvado media, aproximadamente 50 centímetros, né? Então, centímetro, 144 côvados, então perfazem o total de 75 metros de altura, é a altura do pé direito da cidade. Você olha para cima, cidade maravilhosa. É aquilo tem a aurélia de glória, aquilo tem coisa que a Bíblia diz que aquilo não subiu ao coração do homem, nem à mente, nem no pensamento, são as coisas que estão guardadas para nós. Então não adianta a gente pensar como que é o céu, a grandeza, o trono de Deus. Não, irmão, nós não temos condição de imaginar. Mas vamos morar lá, aleluia. Nessa cidade que tem beleza, tem tamanho, tem altura. Não vou ater muito aqui não, porque senão, né, eu vou tomar só tempo. Mas eu gostaria de falar de 7 coisas que tem lá em Jerusalém. Jerusalém é histórica. Quem é Jerusalém? Jebus, que era dos filisteus, e Davi a tomou quando ele assumiu o rei. E quem entrou lá pelo canal para invadir lá dentro? Joabe, aleluia. E houve um desprezo com Davi, dizendo que até os cegos aleijados guerrearia contra ele. E ele mandou arrancar de lá. Sabe por quê? Que até hoje, lá dentro do templo, não entra pessoas que têm perfeição? É por isso. E sabe por que lá no céu não vai ter um cego, não vai ter um aleijado, um coxo? Porque Jerusalém é perfeita. Todos que entrar lá serão perfeitos. Jesus vai aperfeiçoar todos. Então, ali Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém. Primeiro. Segundo, na terra de Moriá, que era uma colina de Jerusalém, nos tempos dos reis, foi Isaque apresentado para ser sacrificado, Mas lá apareceu o cordeiro, não é? E o cordeiro substituiu o Isaque. Aleluia. E também, meus irmãos, lá em Badara, lá onde João estava batizando, foi a resposta. Isaac disse: pai, eu vejo a lenha, o fogo, mas o cordeiro cadê? Aí João um dia olhou e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro lugar, Davi, o rei escolhido por Deus, tomou Jerusalém, que eu já falei aqui, ficou a cidade de Davi. Quarto lugar, o templo foi construído por Salomão no Monte Moriá, em Jerusalém. Em quinto lugar, Jesus foi crucificado e ressuscitou em Jerusalém. Vamos ver a história de Jerusalém. Sexto lugar, o dia do Pentecoste aconteceu em Jerusalém. E em sétimo lugar, os discípulos de Jesus teriam de evangelizar. Ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então toda a história, desde lá de trás e da igreja, Jerusalém está no centro. E quando nós formos arrebatados, Jerusalém também será o palco do trono, aleluia, do rei do milênio, Jesus Cristo. Não vamos falar muito mais sobre a descrição da cidade, porque domingo o professor vai falar melhor do que eu. Jerusalém, item 3, centro do mundo. Jerusalém está no centro geográfico das nações da terra. Ocupa também um lugar central da história bíblica. É um tema destacado na mensagem dos profetas e nas profecias ainda não cumpridas.
foi ainda o berço do cristianismo, o lugar onde formou a Igreja de Jesus Cristo. Os nomes, Jerusalém quer dizer habitação, paz, Salém, paz, era onde reinava Melquisedeque, Gênesis 14, e identificado como Jerusalém em Salmo. Sião era uma das colinas que estava edificada, Jerusalém, chamada Sião, Monte Santo. E muitas vezes temos sentido de toda Jerusalém, Jebus, lugar que é pisada, leão de Deus, lareira de Deus, e são os nomes que se dá a ela. Cidade de justiça, cidade de Davi, Belém era cidade de Davi, cidade fiel, como tipo da igreja, tem ainda esses títulos: Jerusalém celestial, cidade de Deus vivo. Jerusalém é lá de cima, cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, 10. Santa cidade, Nova Jerusalém. Vamos ficando por aqui, né? Jerusalém também é uma pedra pesada. E assim que Deus abençoe a todos. Se eu não atingir o ápice assim da explanação dessa tão maravilhosa lição, peço desculpas. Porém, eu estou convicto que eu serei um dos habitantes dessa cidade, em nome de Jesus, porque meus pecados já foram perdoados. A minha dívida já foi paga. Aleluia. Meus pecados perdoados, meu nome escrito no livro da vida. Que Deus abençoe você, leitor, você ouvinte. Um abraço a todos. Um Feliz Natal para vocês e um próspero ano novo, cheio de paz, cheio de convicção e mais desejo de aproximar de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.